Eu vou já partir para a pesquisa eleitoral, já que foi divulgada há pouco, e a gente já traz aqui os números em detalhes, já com esse cenário de segundo turno, segundo o levantamento. Lula com empate técnico com Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado no segundo turno. Lula tem 45% das intenções de voto, contra 42% do Flávio Bolsonaro. Já no eventual segundo turno com Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás soma 44% contra 43% de Lula. A gente está falando aí de um levantamento que tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Então, podemos falar de empate dentro da margem de erro. No caso de um eventual segundo turno com Ronaldo Caiado, o ex-governador de Goiás apresenta ali uma vantagem numérica em relação ao presidente Lula. Trazendo aqui os números em detalhes, portanto, desse levantamento, importante também observarmos a evolução, tá? Então, temos aqui Lula com 45%, o Flávio Bolsonaro com 42%. Eu vou trazer aqui os números exatos do levantamento anterior. Flávio passou para 42% e no levantamento anterior, realizado no mês de junho, ele somava 40%. E temos aqui, com relação a Lula, que se manteve com 45% das intenções de voto. E no caso de Ronaldo Caiado, pela primeira vez na série histórica, temos Ronaldo Caiado à frente de Lula num eventual segundo turno. Ronaldo Caiado somando 44% das intenções de voto contra 43%. Perceba aqui, nessa trajetória, a gente consegue ter, de fato, a dimensão de onde sai o Ronaldo Caiado. Até então, o presidente Lula com uma ampla vantagem em março de 2026, até que essas trajetórias ali começam a conversar e há uma inversão. Ali um empate dentro da margem de erro, também já em junho de 2026. Aqui em julho esse empate dentro da margem de erro permanece, mas agora com essa vantagem para Ronaldo Caiado. Ele com 44%, Lula com 43%. Temos aqui também um cenário entre Lula e Romeu Zema, Lula com 44%, Zema com 38% e Renan Santos, que também teve ali um aumento de março para cá. Quando a gente observa um eventual segundo turno com Lula, Lula soma 44%, mantém ainda essa vantagem, Renan Santos com 35%. Pesquisa Real Time Big Data, que ouviu 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho, por meio de entrevista presencial, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e intervalo de confiança de 95%. Temos também aqui, vamos já colocar também em tela, os números de primeiro turno, para na sequência a gente partir para a análise de todos esses números, claro. No primeiro turno, na pesquisa estimulada, que é quando é apresentado ou são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos. No levantamento de primeiro turno, Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro 33%. Nenhum dos outros candidatos testados chegou a mais de 10% das intenções de voto. Pesquisa que ouviu 2.000 pessoas e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. Vou aqui trazer, portanto, esse cenário de primeiro turno, segundo pesquisa Real Time Big Data. Lula com 40%, Flávio 33%, Renan Santos 9%, Ronaldo Caiado 7%, Romeu Zema 2%, Augusto Cury 1%, Joaquim Barbosa também 1%, outros também somam 1%, brancos e nulos são 3%, indecisos também 3%. Vamos falar sobre esses números com ela, que estava com saudade do novo dia. Tenho certeza de madrugar aqui com a gente, hein, Isabel Mega, nossa analista lá em Brasília. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Sempre com saudade da equipe Novo Dia, Carol. Adoro essa nossa parceria aqui, que de vez em quando a gente volta para reviver um pouquinho. Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente por aqui. Ótima terça. Felizes de te receber, viu, Isabel? E já com essa pesquisa, né, para juntos com você entendermos um pouco desse cenário eleitoral. Quando a gente observa um cenário de primeiro turno, observamos a dificuldade de um nome alternativo a Lula e Flávio Bolsonaro de fato avançarem para um segundo turno. Mas quando chegamos nesse eventual segundo turno, chama a atenção nesse levantamento agora o desempenho de Ronaldo Caiado, ex-governador de Goiás, que segundo o levantamento tem um empate dentro da margem de erro com o presidente Lula e até mesmo apresenta uma vantagem numérica em relação ao presidente da República, Isabel.
O Ronaldo Caiado, vale destacar, vem inclusive mudando essa sua estratégia na pré-campanha eleitoral, recentemente com inúmeras críticas a Flávio Bolsonaro. E é interessante, Carol, porque a pesquisa faz uma pergunta ao eleitorado: se o seu candidato que você votou no primeiro turno não for para o segundo turno, quem você apoia então? E aí ele segmenta em relação ao eleitor de Lula, ao eleitor de Flávio Bolsonaro e ao eleitor dos demais candidatos. E aí, se a gente for pegar essa polarização que a gente tem de um cenário eleitoral muito provável de Lula versus Flávio Bolsonaro e pegar esses dois candidatos, olha só como é que isso ajuda a explicar o porquê que Ronaldo Caiado está conseguindo atingir patamares melhores na intenção de voto contra o presidente Lula em um eventual segundo turno. Aquele eleitor de Lula, quando ele é questionado, quem que ele votaria então, caso Lula não fosse para o segundo turno? Entre os nomes oferecidos, o nome que alavanca um pouquinho mais é justamente o nome de Caiado, mas quase que num empate ali técnico também com o nome de Joaquim Barbosa, que recentemente comunicou ao partido que não vai disputar a eleição. E o eleitor de Lula é o que tem mais dificuldade de direcionar seu voto para outros candidatos. Então, quando ele olha para Caiado, tem uma porcentagem de 9% do voto desse eleitorado. Mas o eleitor de Lula, ele está principalmente na faixa daqueles que não sabem responder, 31%, ou daqueles votos nulos e branco, 28%. Então é um eleitorado que ainda tem uma certa divisão de para onde que iria com o seu voto. Agora é um cenário bastante improvável do atual presidente da República não ir para o segundo turno. É aí que a gente olha o que aconteceria com o eleitor de Flávio Bolsonaro e entende um pouco desse efeito do Caiado. Para o eleitor de Flávio Bolsonaro, se não fosse Flávio no segundo turno, a preferência, e aqui é um voto bem consolidado, porque a taxa daqueles que ainda não sabem responder, não decidiram ou votariam nulo é bem pequena, a preferência é justamente para o Ronaldo Caiado. Ele levaria com 25% essa transferência de voto do eleitor de Flávio Bolsonaro. Na sequência, aparece o Renan Santos do Missão com 22%. Então, é um efeito interessante porque o Caiado ele consegue tirar uma fatia do Flávio Bolsonaro, isso ajuda a explicar o porquê que ele tem um crescimento, e ele é um nome que tenta se vender um pouco naquela embalagem de terceira via, mas com muita dificuldade, né? Porque a gente já viu o quanto a terceira via saiu espremida da última eleição em 2022, tanto é que hoje eles tentam embalar a coisa de uma maneira diferente, não se colocar necessariamente como uma terceira via, até porque Ronaldo Caiado, ele é de um partido do Centrão, mas ele se apega a muitas bandeiras que são muito conhecidas do eleitorado da direita. E aí ele recebe alguns acenos de outros nomes, inclusive, que ficaram muito no imaginário do eleitorado brasileiro, como Ciro Gomes, recentemente citou Caiado como uma opção e não citou o próprio Flávio, sendo que ele tem uma aliança no Ceará com o PL de Flávio Bolsonaro. Isso pegou bastante mal. Então, o Caiado, ele está tentando encontrar aqui uma via de respiro que conversa com esse eleitorado do Flávio Bolsonaro, e esse dado é bem interessante para a gente verificar isso. Outros dados que são interessantes aqui da pesquisa Real Time Big Data também de hoje, Carol. A gente tem o Flávio Bolsonaro num patamar de recuperação em relação à intenção de voto no segundo turno. Então, quando a gente olha aquele cenário Lula versus Flávio no segundo turno, a gente tem Lula com 45%, Flávio com 42%. Esse é um patamar importante para o Flávio porque ele conseguiu se recuperar de um cenário em que em junho ele teve 40%, mas é uma recuperação que ainda não dá para ser muito celebrada porque está dentro da margem de erro, mas vamos lembrar que, segundo a mesma pesquisa, lá em maio de 2026, o Flávio Bolsonaro tinha 44%. Então, em junho ele foi para 40%, agora, em julho, ele está com 42%. Aos pouquinhos, ele vai tentando se recuperar. E aí, ao mesmo tempo em que a gente teve dois grandes fatos que são muito lapidados pela campanha do presidente Lula contra Flávio.
Primeiro, o tarifaço, que ganhou o apelido de Tariflávio. E segundo, todo o episódio envolvendo a relação com Daniel Vorcaro, que coloca ali também a alcunha de Bolsomaster em Flávio Bolsonaro, mas sempre com cuidado, porque o PT também tem seu calcanhar de Aquiles em relação aos efeitos todos do Master sobre a campanha do presidente Lula, mas mirando aliados, a exemplo do senador Jacques Wagner. No caso do Flávio, é o próprio Flávio implicado. Então, a gente tem uma recuperação, mas ainda é uma recuperação dentro da margem de erro. O cenário ainda é muito mais complexo para Flávio Bolsonaro do que é para Lula. E quando a gente olha a segmentação de público aqui para finalizar, a gente entende um pouco do porquê, Carol. Ontem o TSE divulgou o dado sobre o compilado do eleitorado que está apto a votar nessas eleições. E 53% do eleitorado brasileiro é formado por mulheres, são formados por mulheres. É justamente um público onde o Flávio Bolsonaro tem mais dificuldade do que o presidente Lula. Onde que Lula tem dificuldade? No voto evangélico. Essa pesquisa de hoje mostra também que mais de 40% do eleitorado evangélico está com o presidente, com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Então, Lula tem uma dificuldade com o eleitorado evangélico, tem uma dificuldade maior com o eleitorado muito jovem, ali na casa dos 16 aos 24 anos de idade também. Mas no restante ele vai de uma maneira mais confortável, principalmente em relação à baixa renda, que é outro calcanhar de Aquiles para Flávio Bolsonaro. Tem dois pontos que você traz aqui na análise, Isabel, que a gente vai destrinchando com você. Um relacionado a esse voto feminino, o outro também relacionado ao tarifaço. Daqui a pouquinho já passeando pelo nosso site e trazendo essas manchetes aqui na nossa conversa com a Isabel. Mas trago só os dados da pesquisa. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em todo o Brasil entre os dias 18 e 20 de julho. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, como a gente comentava, para mais ou para menos, com esse nível de confiança de 95%. Levantamento realizado com recursos do próprio Instituto e registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Tá aí, então, o registro também em tela para você.